Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede Connect TV. O tema de hoje é saúde. Vamos falar sobre um transtorno que cada vez mais nós temos visto na nossa sociedade, o autismo. E para isso, estamos aqui com a psicóloga Camila Citron de Lima, que tem se especializado no assunto. Camila, seja muito bem-vinda aqui ao Fala aí, Jô. Obrigada, Jô. Sempre muito importante falar sobre autismo, né? Sobre a saúde como um todo. Maravilha. E vamos começar. Me diga, o que é o autismo? Certo. Hoje o autismo ele está descrito, né, pelo DSM-5, ou seja, né, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, como um espectro, né? Então englobaram o autismo, a síndrome de Asperger, que era conhecida como autismo de alto funcionamento, o transtorno desintegrativo e o transtorno do desenvolvimento global, todos eles como transtorno do espectro do autismo, né? E o que é isso? Né? Como é feito essa abordagem diagnóstica, quais são os sintomas. Então, basicamente, é a questão de dificuldade na interação social, na comunicação. E a comunicação a gente entende não só pela comunicação verbal, mas também a comunicação não verbal. Ou seja, né, da gente conseguir se comunicar com o outro sem precisar da fala. Então, apontar, fazer gestos, fazer pedidos, sem utilizar aí esse meio verbal. Então, não verbal, verbal e também a comunicação social. Então, as pessoas que têm autismo, né, os indivíduos que possuem autismo, têm essa questão de ou uma dificuldade ou um prejuízo em toda essa parte social e que tem também uma possível inadequação social, ou por comportamentos excessivos ou pela falta dos mesmos, né? Então, o autismo ele é colocado aí como um tripé: interação social, comunicação e também por padrões de comportamentos e interesses restritos e estereotipados, né? As conhecidas estereotipias. Entendi. E me fala uma coisa, existem níveis diferentes de autismo? Porque a gente, assim, talvez o que mais foi marcante, né, para algumas gerações antes de termos esse boom de diagnósticos, né, talvez fosse aquele filme Rayman, né, que tinha o Tom Cruise e o Dustin Hoffman, onde eram dois irmãos e um cuidava do outro que era um autista. E ali a gente via um grau bem elevado e o outro acabava, só que ao mesmo tempo uma inteligência muito grande, né? Existem níveis diferentes, um mais leve. Hoje a gente ouve, né, que o Messi é portador desse transtorno. Então, assim, ele aparentemente não tem problema nenhum, né? Tá lá jogando futebol, interagindo com os companheiros. Então, quer dizer, existem níveis mais leves, mais elevados? Sim, isso é importante destacar, né, que nem sempre o autismo ele se manifesta da mesma forma para todos, né? Então, tem aquele padrão, aquele senso comum de que o autista é aquele que não se comunica, que fica no mundinho dele, que fica no canto, que não interage. Mas não somente, né? Agora, como eu disse, por estar em um espectro, a labilidade, né, a variedade de sintomas é muito grande, é muito diverso. Então, pode ser que para um se manifeste de uma maneira, para outro de outra, de uma maneira mais leve, outro de uma maneira mais severa. Então, há sim diferenças, né? E como as pessoas, né? Ninguém é igual. Então, da mesma forma, o autismo também não se manifesta igualmente para todos. E aí, então, agora, também ele está dividido em 3 níveis, né? O nível 1, que é o nível de um autismo mais leve, o nível 2, que é um nível moderado, e o nível 3, que é mais gravidade, né? O nível severo do autismo. E como é que a gente faz para saber qual que o que cada um tem? É exatamente por a gente pensar assim: quanto de apoio e suporte que a criança, ou enfim, o indivíduo adolescente ou adulto precisa para estar adaptado na sociedade. É um pequeno suporte, com um pouquinho de tratamento ele já consegue se adaptar bem e viver sem maiores problemas, ou não.
ele faz uma terapia intensiva e tem ainda alguma atividade ou outra. Ou então, o nível mais severo, ele faz muita terapia a semana inteira, multidisciplinar sempre, né? Mas assim, faz muita terapia e mesmo assim ele não consegue estar aí bem adequado e bem adaptado na sociedade. Então, uma das coisas que a gente avalia é isso, o quanto de suporte ele precisa e a qualidade da resposta que ele tem, mesmo com esse suporte que ele recebe, né? Outra coisa importante também para diferenciar os graus é a questão de comorbidade, né? Muita gente ainda associa autismo à deficiência intelectual. Autismo tem déficit cognitivo. São duas coisas diferentes, né? Não necessariamente um autista vai ter deficiência intelectual, mas sim, é a comorbidade maior que se tem, autismo com deficiência intelectual. Então, se ele tem aí um QI inferior a 70, a gente pode considerar que tem a comorbidade e sim, já não é mais um grau leve. Se ele tem a comorbidade, já é um grau pelo menos pelo menos moderado para severo. Né? Então, a gente verifica o suporte, se tem comorbidade ou não. A questão de verbalização, né? Se aquela pessoa com autismo não fala ou fala muito pouco, ela, no mínimo, vai ser aí moderado, nunca leve. Né? Isso é importante. E, enfim, então a gente diferencia por esses aspectos. Entendi. E me fala uma coisa, assim, pegando aquele gancho do filme que eu comentei com você, a gente via que lá ele tinha uma habilidade para decorar telefones, números, até no próprio jogo, né, eles acabaram ganhando, o irmão que não tinha o transtorno acabava ganhando muito dinheiro com o irmão autista, porque ele tinha uma facilidade de decorar ali no jogo as cartas e acabava ganhando. Então, isso mostra que era um intelecto bem alto, ou não? Então, essa é uma grande questão, né? Na verdade, muita gente fica aí na dúvida sobre essa questão. Ele tem uma inteligência fora da média, ou o que é? Ou por que é assim, né? A gente ainda não sabe, né, os estudiosos ainda não sabem exatamente como que funciona esse processo, como que causa a questão das estereotipias e dos hiperfocos. Mas o que acontece? Geralmente, essas pessoas elas têm um interesse restrito em alguma questão e daquilo ela vai saber tudo. Então, não necessariamente isso quer dizer que ela tem um intelectual preservado ou muito bom. Naquela área, naquele assunto específico, ela é muito boa, mas porque ela tem um interesse e ela, ao invés de fazer qualquer outra coisa, ela só faz isso. Então, foca ali, né? Foca ali. Então, em momentos que ela podia estar aprendendo outras coisas, tendo outras oportunidades de aprendizagem, se relacionando com as pessoas, conversando, vendo outras funções de brincar, de estudar, de trabalhar, ela só faz aquilo, só faz aquilo, só faz aquilo. Então, ela desenvolve uma habilidade tremenda naquela situação, naquela questão que ela está, mas porque ela desprende toda a energia, toda a concentração dela para aquilo. Então, é o que a gente fala que são as estereotipias, né? Os interesses restritos, os hiperfocos, mas não tem a ver com a questão de um bom funcionamento por isso. Ela se destaca, mas porque ela tem esse interesse e só faz isso na maior parte do tempo. E me fala uma coisa, e como é feito o diagnóstico do transtorno do autismo? Certo. O diagnóstico é uma questão bem complicada, né, para o autismo, porque, diferente de outras características, de outros transtornos e síndromes, o autismo a gente não consegue ver uma pessoa e fisicamente falar, ela tem autismo, como a gente vê em síndrome de Down, por exemplo. E a gente também não consegue fazer ainda hoje um exame genético e falar, nossa, aqui deu que tem autismo. Então, há correndo aí vários estudos para isso, né? Mas, por enquanto, a gente ainda não tem um gene específico ligado ao autismo. Então, como que é feito o diagnóstico? Basicamente por observações comportamentais. Então, por uma equipe multidisciplinar, né? A gente precisa aí de um médico especialista ou neurologista ou então um psiquiatra
para avaliar se tem autismo ou não, juntamente com os pais, para falar sobre toda a questão da história de vida da criança e anterior também à criança, né, ao momento aí da gestação e como que foi tudo isso. Então, precisa de uma equipe bem estabelecida, além dos profissionais também. Então, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, a escola também é importante, né? Então, basicamente, dados de observação, né, qualitativos sobre os comportamentos. E também existem escalas, né, de avaliação de autismo. Mas a gente não se baseia nela para falar tem autismo ou não. As escalas geralmente te dão um número, e aí tem um quadrinho lá que se tem de tal a tal número, é classificado como não tendo autismo, de tal a tal número com autismo, mas ela ajuda aí como um suporte para o diagnóstico. Mas é basicamente a observação. E aí, por ser mais difícil, né, cada um tem uma opinião ou não sobre o que é, geralmente os médicos pedem um tempo aí de intervenção para saber se era aí uma questão de falta de estímulo adequado e específico para essas habilidades, né? Porque geralmente a gente não passa aí por algumas experiências e já que a gente não teve, a gente não desenvolve. Então, eles geralmente pedem aí um tempinho de terapia intensiva para saber se era uma questão de falta de estímulo ou se não realmente há um comprometimento, né? Entendi. Então, quer dizer, para se avaliar o autismo, precisa de uma equipe multidisciplinar, aí até Sim. incluindo, inclusive, pais, escola, porque é Sim. bem importante esse tratamento conjunto, né? Exato. E qual é o tratamento para o autismo? Então, hoje em dia também há várias abordagens de tratamento, mas nem todas cientificamente comprovadas, né? Então, tem algumas coisas que a gente diz que é até absurdo, porque não tem realmente nada comprovando e que é alguma situação bem invasiva, mas o que a gente tem e o que eu uso em clínica é a questão da terapia ABA, né? Análise do comportamento aplicada. Então, uma terapia comportamental de estimulação daquelas áreas, daquelas dificuldades que a criança apresenta. Então, através dessa avaliação, a gente avalia também pelos marcos do desenvolvimento, ou seja, de até 1 ano é esperado que a criança tenha tal e tal e tal comportamento. De 1 a 2, tal comportamento. Então, a gente avalia, vê aí onde tem um déficit, um atraso no desenvolvimento, e aí a gente faz uma intervenção totalmente voltada para a necessidade da criança, né? Bem individual, bem específica, né? E então é isso, comportamental de estimulação específica, intensiva. Maravilha. Bom, pessoal, o papo tá bom, o assunto é super interessante e importante, mas nós precisamos fazer uma breve pausa para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta com o Fala aí, Jô, dessa noite, com a psicóloga Camila Citron de Lima. Até já! Estamos de volta com o Fala aí, Jô, dessa noite. Falamos sobre um transtorno que tem atingido cada vez mais pessoas, crianças, aqui no nosso país e no mundo todo, o autismo. Estou aqui com a psicóloga Camila Citron, que vai continuar esse bate-papo super importante. Camila, nós falamos aí sobre o autismo, sobre os seus diagnósticos, tratamentos. Agora me fala uma coisa, o autismo tem cura? Essa é uma questão bastante importante, né? E tudo é muito vindo aí do que o povo fala. E aí tem gente que fala, tal pessoa saiu do espectro. Então teve cura, foi curado ou não. Infelizmente, o autismo não é uma situação em que a gente toma lá um remédio, um analgésico, um antibiótico, um anti-inflamatório e daqui a alguns dias a gente sara e não tem mais aquele sintoma. Não. Então, a gente não tem uma cura para o autismo, mas a gente sim pode melhorar de condição, né? Descobrindo ele cedo, precocemente, fazendo as estimulações necessárias, aí como a gente citou, né? Uma terapia comportamental, estimulando aonde há déficits e dificuldades, a gente consegue melhorar o prognóstico daquele indivíduo. Então, mas e sobre esse fato de sair do espectro? O que é? Como eu tinha dito, há aquelas escalas de avaliação,
né? Se tem autismo ou não, se é grau leve, moderado ou severo. E o que acontece? Depois de um tempo que aquilo foi testado e depois de um tempo que foi realizado o tratamento, muitas vezes os médicos e psicólogos refazem, né, essa escala e pode ser que o número que tinha sido atingido no começo tenha diminuído. E aí sai daquela situação de autismo. Mas não significa que ele não tem mais autismo. O que significa é que os sintomas melhoraram, que a dificuldade já não é mais a mesma, mas existe ali uma característica ou outra que ainda caracteriza o quadro, né, que ainda caracteriza o que é autismo. Então, pode ser que ele melhorou muito a comunicação, mas ainda não entende piada, não entende duplo sentido. Pode ser que agora ele não fique mais girando lá a rodinha do carro, mas ele tem um interesse muito grande em construir rodas de carro. Ele é muito focado no trabalho e, ao invés dele sair para uma balada no final de semana, ele vai ficar estudando para desenvolver uma roda melhor do que aquela. Entendeu? Então, ainda permanecem alguns traços, mas que não sejam tão prejudiciais, tão dificultosos como no começo. Né? Então, a gente melhora a situação. Pode ser que de um grau severo a gente venha para um grau moderado, de um grau moderado para leve, mas sempre vai haver aí algum resquício do transtorno. Tá, então, quer dizer que é possível sair desse espectro? Então, como eu falei, a gente sai da escala, né, do espectro, mas não significa que a gente não tem mais. Né? A gente consegue melhorar muito, mas vai sobrar aí alguma situaçãozinha, algum comportamento que ainda é do quadro, né? Mas que já não é tão, como posso dizer, limitante, tão difícil, né? Que te impeça de fazer algo. Então quer dizer que daí ele acaba praticamente tendo uma vida normal. Sim. Às vezes até um especialista muito maior naquilo Sim. que ele se propõe. Exatamente. Do que as outras pessoas que não têm o transtorno, né? Exato. Talvez seja o que acontece com o Messi, né? Ele focou tanto que ele virou o melhor do mundo. Pode ser. E me fala uma coisa, quais as causas do autismo? Existe uma causa específica? Você falou no começo que não tem assim uma característica, né, de genética, nada. Então, assim, o que causa o autismo? A gente não tem ainda um marcador biológico, né, que saia em algum exame, em alguma testagem genética sobre tem ou não tem, né? Mas, assim, na maioria dos casos, isso é comprovado pelos estudiosos, por neurocientistas que estão aí trabalhando duramente em cima dessa causa, o que a gente tem é que, na maioria das vezes, é por causa genética. Mas aí, assim, veio da mãe, veio do pai. Pode ser que tenha vindo de uma variedade genética aí do pai, ou só da mãe, ou então de ambos, ou então de nenhum dos dois, mas aí na junção do pai com a mãe pode ter havido aí alguma mutação e aí ficou mais propenso a desenvolver o autismo. Então, assim, a maioria dos casos vem de uma causa genética, tá? Mas, assim, a gente não tem ainda o que é. O que tem comprovado é que a utilização do ácido valproico pela mãe na gestação pode causar o autismo, né? E há estudos também de correlação. Então, que fala, por exemplo, que a idade dos pais mais avançadas, então, maternidades com 35 anos para cima, tendem a estar mais correlacionadas aos casos de autismo. Partos prematuros também, mas não significa que se eu tiver 36 anos e engravidar, eu vou ter um filho com autismo, e sim que há mais chance, há mais propensão de que ele venha a desenvolver aí o autismo. Entendi. E a gente tem visto hoje que o próprio governo tem criado campanhas, até o dia, né? Foi criado o dia do autista, etc. Então, quer dizer, tem sido colocados os olhos com mais seriedade, com mais preocupação para esse transtorno, para tentar fazer com que essas crianças, esses portadores do autismo, tenham cada vez uma vida mais tranquila e uma vida melhor, né? E me fala uma coisa, qual a prevalência e aumentaram realmente os casos? Então, aumentou o número de diagnóstico, mas assim, não é porque está tendo uma epidemia de autismo agora, né?
como eu tinha dito no começo... Apesar de que, só te interrompendo um pouquinho, você falou que a maternidade um pouco mais avançada pode ser uma das causas. E a gente tem visto que hoje as mulheres, pela vida profissional, etc., estão deixando cada vez mais para terem filhos cada vez mais para frente. Então, pode ter alguma relação. Exatamente, pode ser que tem, mas o que a gente sabe é que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que acontece? Quando o cérebro está sendo desenvolvido lá, pode acontecer alguma coisa que faz com que ele se forme de uma maneira diferenciada, né? E isso vai se manifestar aí na primeira infância, nos primeiros anos de vida. E o que acontece? Aumentou, sim, o número, mas por ele estar dentro de um espectro, o que acontece? Antigamente, os diagnósticos eram diferenciados. Então, tinha uma parte que tinha síndrome de Asperger, tinha uma parte que tinha transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno do desenvolvimento global, tinha outra parte que tinha transtorno desintegrativo. Hoje, tudo isso está dentro de uma coisa só. Então, parece que aumentou. E aumentou, mas, na verdade, é porque está englobando muito mais coisa, né? Está englobando muitos outros transtornos. E outra coisa, também... Pelo que você disse também, o governo vem anunciando, vem sido manifestadas novas informações, mais estudos. Então, cada vez mais, tanto a população quanto também os clínicos, pais, estudiosos estão se informando, estão trabalhando para saber mais. E, com isso, há uma conscientização maior e também sabendo o que é o autismo. Então, fica mais fácil de diagnosticar, fica maior a quantidade aí dos diagnósticos, né? Entendi. E às vezes até um caso mais, assim, fora de época, vamos dizer assim, né? Que os pais talvez não tenham percebido, principalmente se for uma coisa mais leve, e que chega lá na frente e fala, opa, peraí, né? Estão falando tanto aí do autismo, será que meu filho não tem isso? E pode ser que procure tardiamente, mas procure e acabe descobrindo, né? Exatamente. Entendi. E me fala uma coisa, assim, uma situação que a gente, principalmente quem lida com educação, vê muito, é que às vezes tem uma certa barreira, né, para os pais, principalmente para a família, aceitar tanto um transtorno como autismo, como alguma outra doença. Esse é um problema que vocês, profissionais que lidam com o autismo, enfrentam? Sim, com certeza. Até porque não só da terapia comportamental vive aí o autismo, né? Não adianta a gente só ter uma terapia com psicólogo ou só com a fono. A gente precisa aí da equipe toda multidisciplinar para trabalhar com autismo, mas mais do que isso, a gente precisa também da família e de todos os outros que convivem com aquele indivíduo que tem autismo para poder auxiliar. Porque é aquela coisa, se a gente não está tratando da mesma forma, cada um fala e faz de um jeito com a criança, ou enfim, com o adolescente ou com o adulto que tem autismo, ele não tem referência, ele precisa estar aí com todo mundo falando a mesma coisa, conversando o mesmo assunto, do mesmo jeito, para que isso tenha melhor êxito, né? Para que a gente tenha um bom prognóstico de tudo isso. Então, a família é essencial. A gente precisa, até porque a terapia que eu estou falando, a gente faz várias horas por dia, né? A gente precisa de um trabalho intensivo e ainda mais numa intervenção precoce. Quanto mais nova a criança mais fácil de estimular, mais fácil do cérebro se moldar aí a novas situações, né? Tem toda essa questão do cérebro ser plástico, então a neuroplasticidade vem com a gente aí para facilitar tudo isso. Então, não adianta 2 horas de terapia por dia, sendo que a criança ainda tem 22 horas por dia solta. Então, ela precisa do trabalho da escola junto, de um profissional na escola para poder auxiliar essa criança, dos pais abordando as mesmas questões, o mesmo trabalho com a criança em casa. Então, precisa de uma equipe completa, principalmente com os pais. E a negação é muito difícil, porque aí a gente fica com uma falha nesse desempenho, né? Nesse trabalho. Entendi. E uma outra coisa, o autista acaba levando uma vida normal. Hoje em dia a gente tem aí, né,
as crianças, os jovens estão na escola, ou depois ele vai estar no mercado de trabalho. Então, quer dizer, dependendo do grau, ele pode levar uma vida normal, praticamente. E existe alguma preparação, por exemplo, na escola, para os coleguinhas? Porque hoje a gente lida muito com o problema do bullying, etc. Então, quer dizer, para que os coleguinhas de sala, para os colegas de escola, os professores, tenham uma preparação para lidar com esse transtorno? Sim. A informação sempre ela é muito bem-vinda, né? É muito importante. Então, para que esconder? Né? É uma dificuldade como outra qualquer. Ter autismo não significa que é uma questão limitante, que eu não vou fazer nada, ou que eu não posso participar da sociedade. Pelo contrário, tem algumas dificuldades a mais aí, principalmente na questão social, né? Na questão de comportamentos sociais, de funcionalidade, de brincadeiras, de ações, enfim. Então, é uma coisa que a gente consegue conviver bem e a gente pode e deve, sim, orientar, explicar. Então, é importante que na escola, em casa ou em outros grupos, a gente explique, olha, realmente, ele tem isso, mas ele tem uma dificuldade assim, 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 e para isso a gente precisa ajudá-lo dessa forma. Da mesma forma que a gente faz com deficiências, alguns outros transtornos, sempre é importante a gente explicar o porquê ele é assim, explicar o porquê que ele está gritando naquele momento, porque ele ficou nervoso, e na maioria das vezes é porque ele não consegue expressar aquilo que ele está sentindo, ele não consegue verbalizar. Então, as crianças tendem a ter mais comportamentos disruptivos, né, fazer birras, chorar. Então, olha, ele fez isso por conta daquela situação, ele tem uma dificuldade, mas a gente pode ajudar dessa forma. Então, é importante para as crianças já saberem desde o começo também que o amiguinho tem essa diferença, tem essa dificuldade que a gente pode ajudar de alguma forma, né? Bom, estamos chegando ao fim, né? O assunto é super importante, o tema é super atual. E super extenso também, super extenso, né? Principalmente no momento em que a gente tem visto aí um aumento, né, de diagnósticos do transtorno, que é o autismo. Mas, para concluir, o que você deixa para os pais, para os profissionais, para os educadores, para todos que lidam com o autista e também para aqueles que têm esse transtorno? O que você deixa para eles para finalizar a nossa entrevista? Tá certo. Bom, eu como psicóloga e estimuladora, né, dessas crianças, eu acho super importante a questão da avaliação, né? Independente de ter autismo ou não, se a gente vê que a criança tem aí um atraso na fala, tem um atraso no desenvolvimento, seja ele em qual parte for, é importante que a gente procure sempre um profissional da área da saúde, seja ele qual for, porque aí a gente sempre tem aí uma saída. Realmente tem uma dificuldade nessa parte, não é da minha área de especialização, então eu vou encaminhar para o profissional mais adequado e assim a gente faz uma avaliação e identifica, tem ali uma dificuldade, a gente vai tratá-la, independente se é autismo ou não, independente se é algum transtorno, alguma doença, alguma síndrome, o que seja. Se a gente tem atraso, a gente precisa ir atrás, a gente precisa avaliar para a gente ter um tratamento, para a gente estimular, porque assim, é o que a gente fala sempre, né? A criança que tem alguma dificuldade, se ela tiver um atraso, ela vai continuar acumulando atraso. Não adianta depois a gente querer ensinar uma equação de segundo grau se a criança ainda não aprendeu a conta de vezes e dividir. Então, ela precisa de pré-requisitos e a gente precisa saná-los enquanto a gente pode, né? Porque as outras crianças, as outras pessoas vão continuar se desenvolvendo cada vez mais, ninguém para no tempo, e a gente precisa o quanto antes trabalhar para que isso se nivele da melhor forma possível, para que ela atinja aí uma situação mais adequada, mais adaptável e consiga viver e desfrutar aí da sua adolescência, da sua juventude, da sua vida adulta, possa se inserir nos grupos. Então, é isso. Quanto mais novinha a criança for para fazer uma avaliação, é muito importante, né? A intervenção precoce é essencial para tudo, né? Para o desenvolvimento como um todo. Maravilha. Bom, Camila, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Fala aí, Jô, dessa semana. O tema foi super importante. E pais, educadores, quando vocês perceberem alguma coisa nos seus filhos, nos seus alunos, peçam a ajuda de um profissional,
procurem um profissional habilitado e não deixe para depois, porque o diagnóstico precoce para qualquer coisa, seja para um transtorno, seja para alguma doença, até doenças mais graves, é sempre importante o diagnóstico precoce cada vez mais cedo, para que tenha um tratamento adequado e para que a pessoa, no caso do transtorno, possa ter uma vida praticamente normal, e para aqueles que tenham alguma outra doença, por exemplo, um câncer de mama, né, possam ter o seu tratamento adequado e a sua cura cada vez mais rápido. E assim a gente encerra o Fala aí Jô desta noite com a psicóloga Camila Citron de Lima, que nos falou sobre o autismo, um tema importantíssimo, e a gente fica por aqui. A semana que vem a gente volta com mais um Fala aí Jô aqui pela rede Connect TV. Até lá e uma boa noite a todos.